Olá pessoal, meu nome é Jefferson Modesto. Eu sou analista de sistemas, engenheiro de software, tenho formação na área de engenharia elétrica e eletrônica e há cerca de 4 anos faço pesquisas relativas à tecnologia do plasma. O plasma é o quarto estado da matéria. Nós temos sólido, líquido, gasoso e o estado plasmático, que é energia pura, energia livre. Eu venho aqui falar com vocês hoje sobre a crise que nós estamos passando com o coronavírus. Eu acho que o mundo nunca viu uma crise tão grande, uma disseminação tão rápida e tão diferente das outras epidemias, né? No caso, nós já temos uma pandemia. Uma epidemia, você tem uma região que está sofrendo com a infecção de uma determinada doença. Na pandemia, você tem todas as regiões, né? Envolve o planeta todo com essa problemática. E eu vim falar para vocês sobre o que é e como funciona o coronavírus e também sobre quais são as possibilidades que nós temos hoje de combatê-lo, de nos defender dele e de combatê-lo. Em primeiro lugar, é necessário explicar para todas as pessoas, sejam elas da área de medicina, biologia, química ou não, pessoas com formações normais, né? Todos os tipos de pessoas hoje têm que entender como que realmente esse vírus funciona. Porque nós que fazemos estudos sobre as propriedades da energia e da matéria, nós que trabalhamos com física atômica, física nuclear, física dos campos magnéticos, dos campos gravitacionais, o que a gente chama de campos plasmáticos, nós entendemos esse vírus ou quaisquer outros vírus de uma forma um pouco diferente do que a biologia está acostumada a lidar com eles. Hoje nós estamos assistindo um pânico, né, um pânico geral aí, até da própria classe médica, porque percebe-se que existe uma grande dificuldade para desenvolver vacinas para vírus. A grande verdade é que não existe, tecnicamente, uma vacina eficaz para vírus. O que existe são vacinas que podem até fortalecer e imunizar uma pessoa durante um certo tempo para um determinado vírus. Mas os vírus, eles têm características que ou as bactérias, por exemplo, não têm, outros micro-organismos não têm, principalmente pelo fato de que um vírus não é um ser vivo, o vírus é somente um cristal, ele é uma sequência de DNA, então a gente costuma dizer que um vírus ele é um pacote de energia. E na verdade é como se fosse um elemento radioativo que está ali em contato com as nossas células ou com o nosso corpo, e ele age de uma forma totalmente diferente de como agiria uma bactéria, como agiria, por exemplo, um fungo, né? Um micro-organismo, né? Que tem uma estrutura mais complexa até do que o próprio vírus. Então, o que se faz importante entender é que o vírus ele é como se fosse um elemento radioativo. E ele sendo um elemento radioativo, ele tem propriedades de emitir energia ou de absorver energia. Tá? O caso específico do coronavírus, ele é um fragmento de matéria que tem uma determinada composição atômica, né, ou até molecular, na verdade a composição molecular que cria o DNA dele, que cria a estrutura dele, a estrutura física dele, mas que
proporciona a criação de um campo de atração, que a gente chama de campo de atração plasmático, um campo de atração de energia. A energia que ele atrai é exatamente a energia que as nossas células precisam para sobreviver, para viver. Porque as nossas células, elas dependem dos elementos químicos, né, dos elementos atômicos, né, das composições químicas, de toda a estrutura necessária para elas se constituir fisicamente, mas elas trabalham também as suas atividades a nível de campos plasmáticos, campos de energia, campos magnéticos, né? A gente chama de campos magnéticos ou campos gravitacionais. Tudo isso constitui a energia formadora do equilíbrio da célula. No momento que a gente retira essa energia da célula, a célula tende a morrer. E é exatamente isso que o coronavírus faz. O coronavírus, que é um elemento, vamos dizer assim, sem vida, ele é pura e simplesmente um fragmento de matéria, mas ele tem um campo que a gente chama de campo gravitacional. Esse campo atrai a energia que está nas células que estão próximas dele, ou que ele abraçou. Normalmente um coronavírus, ele abraça uma célula e vai sugando a energia plasmática, a energia pura que aquela célula tem, e vai se alimentando daquela energia. Nisso, essa célula morre, ele mata a célula porque ele tirou a energia dela. E neste processo, ele ainda acaba transformando quimicamente aquela célula, calcificando-a. Quer dizer o quê? Que ele vai transformar aquela célula num composto químico que não tem mais nada a ver com a vida que a gente precisaria naquele ponto celular. E aí o que você vai observar numa radiografia, numa ultrassonografia de um pulmão, por exemplo, ou de um coração que foi atacado pelo vírus, é uma completa calcificação. Os médicos vão chamar isso aí de vitrificação. Eles vão falar que é uma infecção tão grave, tão aguda, que vitrifica a área do pulmão, por exemplo, que atingiu, se foi coração, onde que foi. E existe uma dificuldade muito grande com todos os tipos de vírus, é que eles têm uma característica que, como eu te falei, os outros micro-organismos não têm, que é a capacidade de mutação. A mutação ocorre em função de vários fatores. A simples transmissão do vírus de uma pessoa para outra pode provocar uma mutação no código químico, no código genético do vírus. Então é muito difícil produzir uma vacina que vai ser eficaz para um determinado vírus, porque uma classe de vírus, como essa classe, né, de vírus que é chamada de corona, é chamado de corona porque, olhado ao microscópio, ele tem um formato de coroa, né, principalmente quando ele está abraçando uma célula que ele vai vampirizar a energia daquela célula, ele fica lá no formato de coroa. Quando você fala, existe uma classe de vírus, mas dentro dessa classe existem diversas subclasses, e essas subclasses a todo momento estão surgindo, talvez infinitamente subclasses, né? Porque a cada transmissão, o vírus, ao se duplicar, ele não consegue duplicar perfeitamente o que ele era, ele pode sofrer o que a gente chama de mutações no código genético dele. Essas mutações tanto podem fortalecer o vírus, transformando numa doença muito pior, como também podem enfraquecê-los, ou podem ocasionar o que a gente chama de migração de órgão afetado. Vai acontecer o quê? Hoje, vamos dizer assim, no início da pandemia, no início da disseminação desse vírus, que ocorreu na China, o vírus atacava pulmão.
ele estava direcionado para infeccionar o pulmão. Ao migrar de região ou ao contaminar uma pessoa, outra pessoa, depois outra, ele vai mudando a característica dele e ele vai preferindo ficar em outras regiões do corpo, como por exemplo, logo depois da China, houve a contaminação no Irã, e já no Irã você tinha mais problemas cardíacos, então havia pulmão também, mas havia afecções também mais em coração. E em outras regiões pode migrar o vírus, a depender da mutação, ele pode estar migrando para estômago, pode migrar para intestinos, pode ir para rins, e existe a possibilidade dele afetar medula espinhal e cérebro, tá? E ao que tudo indica, a evolução desse vírus vai levá-lo a transformar-se num vírus intramuscular. Ele deixa de ser um vírus que ataca células e ele vai estar trabalhando a nível intramuscular, o que é muito pior, tá? Então, só para vocês entenderem, enquanto a medicina convencional, a biologia convencional, a química, tentar criar vacinas para esse vírus, ela vai continuamente ser frustrada, porque ela pode até fabricar um composto químico, né, uma vacina que fortalece o seu corpo durante um determinado período e para uma determinada classe de vírus, para uma determinada que a gente chama de cepa viral. Porque você tem a classe do corona, mas dentro da classe diversas cepas que são essas mutações. Mas se você encarar o vírus como um imã, como um vampiro energético, você pode trabalhar não com vacinas, mas sim com materiais que absorvem ou que na verdade neutralizam a energia do vírus. À medida que você neutraliza a energia do vírus, você tira a capacidade que ele tem de sugar a energia das suas células. E como que você vai fazer isso? A primeira coisa que você tem que entender é que a contaminação que ocorre no corpo de uma pessoa que está infectada com coronavírus basicamente o mesmo tipo de contaminação que ocorre quando você se expõe a um campo radioativo, se expõe à radiação. Vamos dar um exemplo. No local que houve uma explosão atômica, houve uma explosão de uma bomba atômica. Se por acaso você estivesse lá por perto e não morresse, né, somente recebesse as radiações, a sua vida estaria comprometida até o dia da sua morte. O que aconteceu? Você não morreu da explosão, mas você recebeu radiações. A pessoa que recebe radiações, toda a química do corpo dela para de funcionar da maneira como funcionava. Você está ali repleto de uma energia, né, que provoca o mau funcionamento de tudo, provoca a degradação das suas células, provoca a degradação do seu próprio código genético. Você vê os relatos de pessoas que sobreviveram a ataques nucleares, por exemplo, Hiroshima, Nagasaki, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial. A vida dessas pessoas praticamente mudou completamente, inclusive as deformações terríveis, né? E até na descendência, quer dizer, crianças que começaram a nascer aleijadas, começaram a nascer com deformidades, em todo tipo de deformidade, todo tipo de problema, né? Causados pela influência da radiação no DNA delas, nas células delas, né? E se você encarar um vírus, do coronavírus, como
microponto, né? Um cristalzinho muito pequeno, porém ele é radioativo, né? Ele tem uma capacidade de... No caso do corona, ele não emite radiação, muito pelo contrário, ele absorve a radiação, mas ele absorve a energia de tudo que estiver em volta dele. Então, se você encarar um vírus desse como um elemento vampiro de energia e imaginar que à medida que ele vai se multiplicando, hoje você tem um vírus, daqui a pouco ele duplica, você tem dois, então a força duplicou. A força que ele tem de absorver, de sugar a energia das células, né? Quando é um vírus é uma força, quando são dois, são duas vezes essa força. Aí dois já se duplicam, você tem quatro. Então essa coisa está crescendo, né? Cada vez que eles se duplicam, essa coisa dobra. Então daqui a pouco você tem 4, você vai ter 8 vírus. E aí por diante, infinitamente, daqui a pouco todo o seu corpo pode estar tomado pelo vírus. Tá? E o vírus não está nem aí, ele está querendo tirar a sua energia. Então por isso que e o problema é que o corona ele tem uma capacidade de se multiplicar muito rapidamente. Diferentemente até de outros vírus que se multiplicam mais lentamente. Então você vê uma gripe normal, você pega uma gripe, começa a tossir, aí vai ter uma coriza, vai espirrar, vai sentir uma dor de cabeça, mas o vírus se multiplica lentamente, mas dá tempo do seu corpo criar um sistema de defesa, dá tempo do seu corpo ir limpando, né? E aí você, às vezes em 7 dias, né, uma semana lá, você conseguiu se livrar do vírus. E esses vírus também têm uma força de campo, uma força de atração de energia menor. Quer dizer, eles vão sugar a energia da sua célula, mas não a ponto de matá-la completamente, né? Vai conseguir até matar algumas células, mas não vai conseguir matar todas. Você sabe, você vai entender essa questão da absorção de energia que o vírus faz, pelo simples fato de que, poxa, quando você está gripado, o que acontece? Você fica cansado, você não quer levantar da cama, né? Você vai sentir dores pelo corpo, você vai sentir dores de cabeça, né? Você vai ficar num desânimo danado. Quer dizer, a pessoa até fala, eu estou muito sem energia, porque eu estou gripado. Basicamente isso está acontecendo, você está perdendo, as suas células estão perdendo energia para o vírus. O vírus está ficando forte e você está ficando fraco. E o corona, ele é um vírus 10 vezes, 50 vezes mais forte do que uma gripe. E, na verdade, o corona, a gente não poderia nem classificá-lo como gripe. Ele apresenta uma síndrome gripal, mas ele não é uma gripe. Assim como eu te falei, se você for exposto à radiação, se tiver o seu corpo contaminado por radiação, você vai apresentar uma síndrome gripal, você vai tossir, você vai espirrar, você vai ter dor de cabeça, vai ter dor nos órgãos, você vai ter diarreia, você vai ter tudo descontrolado no seu corpo, porque a energia vital das suas células está totalmente bagunçada pela radiação. E é exatamente o que esse vírus começa a fazer, bagunçar totalmente a energia do seu corpo e sugar a energia do seu corpo, sugar a energia das células. Aí você fala assim, pô, como é que eu vou combater um negócio desse? Então imagine, vamos voltar àquela ideia do ímã. Imagina um ímã que atrai pedacinhos de ferro, né? Você chegou ali com um preguinho perto do ímã, ele puxa. Você chegou com um objeto um aramezinho de metal, o ímã atrai. Então quer dizer, esse ímã, ó, puxando tudo para ele. Para eu desarmar, para eu inverter ou neutralizar aquele campo magnético do ímã, eu preciso fazer com que esse ímã passe por um outro campo invertido. Então agora, para poder, só para você entender, eu preciso então criar uma condição magnética, uma condição do campo magnético daquele ímã que neutralize, né? Eu preciso então mergulhar aquele ímã num outro campo magnético contrário, quer dizer, se ele tem um campo atrator, eu tenho que fazer com que um outro campo magnético
elimine ou neutralize aquela força que você tem ali atrativa. Para fazer isso, nós vamos ter que encarar essa virose como se fosse uma contaminação radioativa. E aí onde que eu vou explicar para vocês um estudo que eu venho fazendo há 4 anos com uma tecnologia, e essa tecnologia foi desenvolvida por um físico nuclear que tem toda a carreira dele desenvolvida em Londres, e na verdade ele tem uma origem no Oriente Médio. Ele é um físico nuclear iraniano, o nome dele é Minhan Tavakkoli-Kesh. Depois a gente faz aqui uma introdução da imagem dele aqui. O Dr. Kesh, ou o Sr. Kesh, como é conhecido, ele há 40 anos estuda e faz pesquisas e desenvolve tecnologias baseadas na energia plasmática, no que seria energia pura, que a gente chama de energia livre. O Dr. Kesh conseguiu desenvolver materiais que têm o potencial de absorver, né, ou equilibrar as energias de células ou de qualquer tipo de material, de forma que você consegue neutralizar campos radioativos, você consegue neutralizar o efeito de radiações, você consegue descontaminar materiais, seres humanos, ou animais, ou plantas, ou o que for, descontaminar da radiação. Então vamos dar um exemplo. Quando houve o acidente nuclear no Japão com a usina de Fukushima, a usina nuclear de Fukushima, uma das organizações que foi convocada para fazer o trabalho de descontaminação daquela área, porque você imagina bem, aonde explode uma bomba atômica, aonde temos uma usina nuclear que teve um acidente, né? Que eu me lembro, houve acidente nuclear na Rússia, em Chernobyl, houve acidente nuclear no Japão, e em vários locais, até no Brasil mesmo alguma coisinha já aconteceu. Nós temos Angra 1, Angra 2, né? É impossível você trabalhar com fusão nuclear, fissão nuclear, sem correr o risco de ter um vazamento, uma contaminação do ambiente, do meio ambiente com radiações. Para isso tem que se ter um estudo sempre atualizado sobre tecnologias que poderiam socorrer aquela área, aquela região, ou até mesmo o planeta inteiro, de acidentes com radiação. E a empresa, ou a organização do Sr. Kesh, que hoje é conhecida em muitos locais do mundo, na Áustria, na Holanda, nos Estados Unidos mesmo, você tem a Fundação Kesh. No caso, a empresa dele chama-se Fundação Kesh. É uma fundação, na verdade, né? Não vou chamar de empresa, mas é uma fundação. O nome dele é Minhan Tavakkoli-Kesh, é o nome completo, e ele é o presidente da Fundação Kesh. Então, o que ocorre? Por que eu estou falando dele? Porque o trabalho que foi feito pela Fundação Kesh na usina de Fukushima, no Japão, foi um dos principais responsáveis pela descontaminação daquela área, usando um material que ele desenvolveu, e esse material consegue descontaminar regiões radioativas. Então, praticamente, este material é o mesmo que vai ser utilizado por nós aqui no que eu vou explicar para vocês, tá? Vocês vão entender o que eu vou explicar para vocês de forma mais detalhada,
o que o Dr. Cash já explicou, já demonstrou para o mundo todo, através de palestras, através de aulas online, através de vídeos em canais que ele possui na própria Fundação Cash. Inclusive, quem quiser pesquisar sobre isso, procure lá na internet, cashfoundation.org, né? Você vai procurar Cash, e Cash, depois a gente escreve aqui no vídeo, o que for, ou no comentário, escreve assim, K-E-S-H-E, e a palavra Foundation, que é fundação em inglês. Então você vai procurar por cashfoundation.org e você vai ter acesso ao site da Cash Foundation, né, da Fundação Cash Internacional. A Fundação Cash hoje, se eu não me engano, está com a sede na Áustria, tá? Porém ela tem espalhada no mundo uma série de bases, né, tanto de filiais dela, quanto diversas pessoas, né, de todos os níveis socioeconômico-culturais, tá, que se reúnem hoje, graças à internet. Você tem várias pessoas que se reúnem para absorver, para buscar o conhecimento que a Fundação Cash está disponibilizando para o mundo. Então, qual é uma das principais características da fundação? É que ela é uma fundação que pesquisa e desenvolve tecnologia, porém ela abre essa tecnologia para o público. Boa parte do que ela pesquisa, eu não posso falar que toda a parte, mas boa parte do que ela pesquisa, ela vem há vários anos divulgando detalhadamente para quem quiser buscar esse conhecimento. Então hoje, vamos dizer que é uma fonte muito grande de conhecimento sobre novas tecnologias, sobre uma tecnologia que ainda é bastante desconhecida das pessoas, né? Porque até então a gente só vinha falando na ciência sobre o átomo, sobre a parte física, né? Sobre as moléculas, sobre as reações, né? Da química convencional, né? Mas à medida que você está trabalhando com a energia plasmática, você está trabalhando com física quântica, você está trabalhando com outras formas de encarar a realidade física que existe no universo inteiro, tá? Então, só para não fugir do foco aí do que a gente quer falar, por que eu quero falar hoje para vocês? Em primeiro lugar, todas as pessoas, todos os médicos, todos os químicos, todos os buscadores de conhecimento na área da saúde humana precisam entender que um vírus, em primeiro lugar, não é exatamente um ser vivo. O vírus é uma partícula geradora de campos magnéticos ou gravitacionais, tá? Campos energéticos, e que no caso do corona ele é como se fosse um buraco negro, sabe, aquele negócio que tudo que chega perto dele ele absorve, ele suga. E o coronavírus tem que ser encarado como se fosse uma infecção, como se fosse uma contaminação radioativa que a pessoa recebe. E aquela síndrome gripal, tosse, febre, dor, né, coriza, são efeitos de radiação, não são efeitos de uma doença, por exemplo, bacteriológica, são efeitos de uma contaminação radioativa. E como que você descontamina uma pessoa que recebeu um banho de radiação? Você precisa de materiais que equilibram esses campos magnéticos e gravitacionais, equilibram essa energia para que o seu corpo volte a trabalhar normalmente e neutralizem a ação daquele ímã que é o vírus, né? Aquele ímã que vai estar sugando energia, tem que neutralizar aquela ação. No momento que você consegue neutralizar esse campo de força do ímã, o vírus passa a ser um grãozinho de areia, vamos dizer assim, passa a ser uma poeira lá dentro do seu corpo, e neste momento ele está lá neutralizado, o seu anticorpo, né, ou toda a estrutura celular ali
do seu pulmão, do seu coração, vai lá, absorve aquela matéria e elimina ela, vai sair na urina, vai sair nas fezes, ou ele vai absorver aqueles átomos ali, ele vai digerir o vírus, o seu corpo passa até se alimentar do vírus. Mas enquanto o vírus está energeticamente, vamos dizer assim, forte, ele está sugando energia da sua célula. Então o que nós vamos falar aqui hoje? Nós vamos falar sobre o que o Dr. Cash ensinou para o mundo de graça, mostrou para quem quiser fazer dentro de sua própria casa, que dentro de sua casa você pode fazer o que você quiser, e na verdade assim, você está, a partir de agora, tendo acesso a uma tecnologia de última geração. Na verdade, com o que você vai aprender aqui agora, ou que algumas pessoas já há bastante tempo vêm aprendendo com a Fundação Cash, que é uma verdadeira universidade aberta sobre conhecimentos, né? Você vai aprender a fazer um material que tem a propriedade de transformar água comum, água essa que você pega na torneira, que você pega no filtro, né? Ou água mineral, transformar essa água num descontaminante radioativo. Então, o que nós vamos falar aqui hoje é sobre como energizar essa água, como transformar a água num descontaminante radioativo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos ouvindo falar que a China conseguiu controlar o coronavírus, mas foi com isolamento? Foi com remédio? Foi com vacina? Não. Você não escuta falar muita coisa da China porque, infelizmente, lá realmente é uma ditadura. Nem tudo que eles mostram para o mundo é a verdade que acontece lá. A China tem feito, e a gente sabe dessas informações, através da Fundação Cash, porque quem hoje está ligado de alguma forma à Fundação Cash, ligado de alguma forma ao trabalho que vem sendo desenvolvido pela Fundação, nós temos acesso a uma série de informações que você não vai achar na mídia, você não vai achar essa informação no jornal, não vai achar nem na internet, assim, comumente, né? Você só vai achar isso dentro dos grupos de discussão, que hoje são grupos públicos, são grupos que qualquer pessoa pode participar. E lá nesses grupos você tem acesso a diversos pesquisadores independentes, autônomos, pessoas que a única coisa que elas querem é aprender, elas querem saber como que as coisas realmente funcionam. Então, junta-se hoje, graças ao poder da internet, às redes sociais, aos nossos aplicativos de mensagem, juntam-se milhares de pessoas hoje no mundo, espalhadas pelo mundo todo, né, em diversos países, pessoas que buscam conhecimento. E é exatamente o que você também pode, a partir de agora, se você quiser, participar disso também e descobrir, por exemplo, como você consegue, usando campos plasmáticos, campos de energia, né, do funcionamento das células, como você retira uma dor em questão de segundos, como que você acelera uma cicatrização de um ferimento, ou até mesmo de um osso que quebrou, em questão de dias, né? 3 vezes mais rápido. Eu não vou entrar em detalhe aqui agora do que é possível, né? Eu gostaria que vocês entrassem no site da cashfoundation.org, que vocês acessassem os grupos hoje que existem no Facebook, no Instagram, no Telegram, né? No WhatsApp, procurassem essas informações, procurassem entender o que é. Aqui não é o Jefferson que está falando para vocês que é para fazer isso, que é para fazer aquilo. Não, o Jefferson está aqui só mostrando para vocês que há como vocês adquirirem conhecimento e vocês trazerem muito benefício para a vida de vocês e para a vida de todo mundo que você gostaria hoje de proteger, de ajudar ou de melhorar a condição de vida. Tá? Então, basicamente, nós vamos falar hoje sobre uma
um aparelho, né, produtor de um material que foi explicado, que foi doado o conhecimento sobre isso pelo Sr. Keshe há cerca de uns 2, 3 meses atrás, logo no início dessa crise do coronavírus. Ele publicou na internet um vídeo onde ele demonstra como produzir esse material que vai ajudar, que vai realizar a descontaminação do seu corpo, da energia desse vírus. E ele chamou esse vídeo em inglês ele chamou de One Cup, One Life, que em português quer dizer um copo, uma vida. Você vai entender por que um copo, uma vida? Eu vou mostrar aqui, pronto, aqui você está vendo, eu vou ver se a gente consegue aproximar um pouco aqui a imagem. Você vai ver aqui 2 copos aqui na minha mesa. Vou tentar ver se a gente consegue dar uma aproximada aqui na imagem para vocês verem o que é isso aqui. Aqui você está vendo 2 copos de vidro com água, né? Na verdade aqui nós temos água salgada, existe uma água com sal, e você vê uma série de fios aqui, e você vê aqui uns pedacinhos de metais. Aqui nós vamos ter metais como zinco puro, não pode ter nem presença de ferro. Nós temos aqui cobre, tá? E temos umas ligações de uns fiozinhos aí, que vocês vão entender o que é isso. O que é isso aqui? Nós estamos trabalhando com água, nós estamos trabalhando com sal e 2 metais, cobre e zinco, que você acha às vezes até no ferro velho, que você acha até aí num resto de material que você tira na sua casa. Só um detalhe que você não pode, quando a gente fala de zinco, vou mostrar aqui para você rapidinho aqui, uma plaquinha de zinco, ó. Esse aqui é um metal, esse aqui é um metal. Onde que eu encontro zinco puro? Eu encontro zinco puro naquelas baterias tipo amarelinhas. Antigamente tinha uma bateria grande, amarela, não alcalina. Normalmente uma pilha não alcalina, ela contém no interior dela uma chapa, né, um cilindro lá de zinco puro, que você pode desmontar uma bateria e retirar esse zinco aqui. Se na sua cidade tiver uma loja que vende metais, você pode ir lá procurar ver se eles vendem zinco puro. Muito cuidado, não aceite nesse caso o zinco, aquela chapa zincada, né, que o pessoal usa para fazer para telha, aquela telha metálica, ou aquele material para fazer calha. Aquilo ali não é zinco puro, aquilo é só, vamos dizer assim, banhado a zinco, né? Não poderia usar porque aquilo tem ferro. Aqui neste copo, né? Vou ver se chega a imagem um pouquinho para focar o copo todo. Aqui nesse copo a gente não usa ferro, não pode ter nem contato com nada de ferro, nada de alumínio, nada de chumbo, nada pode ter nem contato com isso aqui. A gente só vai trabalhar pura e simplesmente, quero que apareça todo o copo, todos os 2 copos ao mesmo tempo. A gente só pode ter aqui simplesmente o zinco puro, e no outro lado aqui do copo, você vê que os 2 copos são iguais. Os 2 copos são iguais. A montagem que eu tenho no copo da direita é a mesma coisa que eu tenho do lado da esquerda. Eu gostaria que você pudesse apresentar os 2 copos juntos aqui, para o pessoal poder ter uma ideia. Ao contrário, isso aí. Enquadrando todos os copos, o copo como um todo. Isso aí, isso. Chega um pouquinho mais perto. Isso. Vocês estão vendo aqui, então nós temos 2 copos, né? Depois eu vou mostrar isso com mais detalhe. Eu estou mostrando aqui para vocês o resultado final do trabalho que a gente vai fazer. E eu vou explicar o que é produzido aqui nessa experiência. Na verdade, isso não é mais uma experiência, porque isso já tem evidências. E isso que eu estou mostrando para vocês foi o que tirou realmente a China do problema
com o coronavírus. Isso foi o que fez abaixar ou daqui a pouco zerar os números de coronavírus na China. E é muito importante que vocês saibam isso, tá? Isso que eu estou mostrando é a montagem final. Depois que a gente montar, isso aqui é o que a gente chama de um reator plasmático. Isso vai criar um material aqui dentro em 24 horas, aqui dentro desses copos, dentro desta água que está aqui dentro, vocês vão ver aparecer um pó, né? Na verdade, uma nuvenzinha começa a aparecer aqui, e aqui embaixo desse copo começa a aparecer um material clarinho, meio esverdeado, tá? Que é um material que vocês vão utilizar para transformar água pura, água puríssima, em água que salva vidas. Vocês vão entender que esse material que é criado aqui, ele tem uma propriedade de transferir uma energia para a água, e ao beber essa água, ao passar essa água no seu corpo, borrifar o seu corpo com essa água, que é uma água pura, você pode levar essa água num laboratório de análises clínicas e o pessoal vai falar que ali só tem água pura, porém, a nível de energia, a nível de campos magnéticos e gravitacionais, que a gente chama de campos plasmáticos, essa água tem o poder de neutralizar a energia do vírus corona, neutralizar o campo de atração do vírus corona, ou seja, ele inverte o vírus corona passa a ser uma coisa inofensiva. Mas aí você tem que entender que o vírus corona não é um ser vivo, ele é radiação. Na hora que você entender que o vírus é radiação, você para de querer tratar o vírus com vacina, você para de querer tratar o vírus como se ele fosse uma gripezinha, né? Você vai entender que você está contaminado por radiação. E a partir desse momento que você entende isso, você vai perceber que se você encontrar alguém tossindo, alguém com febre, alguém com coriza, com dores, sem conseguir respirar, que é o que esse vírus faz, basta começar a dar a água que você energizou com esse material e esta pessoa imediatamente para de tossir. Essa pessoa imediatamente volta, vai voltando gradativamente a respirar. Ela vai voltando gradativamente a ter o controle sobre o corpo. Ela vai parando de sentir as dores e ela vai voltando ao normal. Mas você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso o quanto antes. Por quê? Como eu te falei, o vírus começa com um vírus, duplica, aí já duplicou a força, duplica de novo, já tem 4 vezes mais força. E vai. Quando você vê, você está infestado de vírus e você foi desintegrado, vamos dizer assim. O vírus te desintegrou. Aí não adianta mais essa água, não adianta te descontaminar, porque você já foi para o beleléu. Essa é a verdade desse vírus. Então, você precisa estar sempre se protegendo, sempre se descontaminando, sempre se protegendo, criando uma barreira eletrônica, uma barreira magnética, vamos dizer assim, uma barreira plasmática que a gente fala, para que o vírus não consiga penetrar em você, para que o vírus não consiga se instalar no seu corpo e começar a se multiplicar. E você também tem que ter a consciência de fabricar esse material, energizar a água e distribuir água descontaminante. A gente chama nos nossos estudos, né? A gente chama de água plasmada, água que recebeu a energia dos campos plasmáticos, dos campos atômicos plasmáticos. Esta água você tem que tomar pelo menos 3 vezes ao dia, para você manter o equilíbrio energético do seu corpo e combater o vírus. Isso no caso de você não ter sintoma nenhum. Vamos supor que você não tem sintoma, você não está tossindo, você está respirando tranquilamente, você não está sentindo dor de cabeça, não está espirrando, não está tendo coriza, você
hoje, no mundo, depois que lançaram de alguma forma esse vírus no ar, depois que esse vírus apareceu, não cabe aqui eu falar sobre o que eu acho do que foi feito, né, para esse vírus aparecer, porque, quer queira, quer não, esse vírus não é uma coisa normal. Mas não vou entrar nesse mérito aqui, mais para frente, quem quiser, a gente conversa. Hoje, na situação que o mundo está, você vai ter daqui para frente, durante muito tempo, durante um bom tempo, a gente não sabe quanto tempo pode ser um mês, pode ser 2 meses, pode ser um ano, pode ser 10 anos, pode ser para sempre, a gente não sabe o que aconteceu no mundo. Então você vai ter que estar sempre se protegendo. E como é que você se protege, digamos que você não está contaminado ainda? Como eu falei, beber da água que será produzida, água pura, hein? Presta atenção, vocês que estão achando que eu estou ensinando aqui um remédio, isso aqui não é remédio. Estou avisando aí para pessoas que podem querer dizer, não, o Jefferson está lá falando que tem um remédio. Não tem remédio. A grande verdade é essa, não tem remédio. O que tem é você entender que o vírus não é uma coisa que vai ser tratada com remédio comum da farmacêutica comum. Essa é a verdade. Corro o risco até de falar isso. Mas você tem que entender que esse vírus é um elemento radioativo. Então, se ele é um elemento radioativo, eu preciso tirar a radiação dele. Como é que eu tiro radiação de uma coisa? Aí você vai perguntar para um físico nuclear. Quando você perguntar a um físico nuclear como que eu descontamino um ambiente, como que eu descontamino uma pessoa que recebeu radiação, ele vai te explicar métodos e métodos e métodos, sendo que um deles seria essa pessoa estar em contato com outros materiais que absorvam aquela energia. E é o que esta água que você vai produzir faz. Entender isso é crucial, é fundamental. Se não entender isso, vai ficar em remédio, vai ficar em vacina e, infelizmente, o vírus está rindo para isso. Essa é a verdade. Por que eu estou falando isso aqui hoje? Porque nós não estamos vivendo uma situação normal de período de paz. Infelizmente, pelo que tem acontecido no mundo, nós vimos a China perder. E outra, você fala que morreram 3 mil na China, a gente não sabe se foram só 3 mil, isso é a grande verdade. A Itália está morrendo 600 pessoas por dia. No Irã, a coisa foi feia. E o Brasil entrou agora, há poucas semanas, nessa história. E o coronavírus, ele se alastra. Não dá para entrar em detalhes aqui do porquê que ele se alastra tão rápido. Tem vários, é uma polêmica muito grande, mas porquê a gente mais ou menos que desconfia do porquê. O que interessa agora é nós precisamos nos proteger. Nós precisamos proteger os nossos familiares, os nossos amigos, a nossa sociedade. Porque vai acontecer no Brasil o que aconteceu na China, o que aconteceu em outros lugares. Os primeiros que são infectados são os parentes e os amigos das pessoas que estavam com o vírus. Em seguida, essa pessoa vai se dirigir o quê? A um pronto-socorro, a um hospital. Quem que vai ser contaminado? A atendente do hospital, do pronto-socorro. Em seguida, o enfermeiro. Em seguida, o médico. Agora, você imagina bem, como que vai ficar a nossa situação quando enfermeiro, médico, policial, bombeiro, todo mundo doente, todo mundo morrendo por causa do coronavírus, e todo mundo tomando vacina, a vacina não funcionou, e não tem vacina. E todo mundo que trabalha nessa área de vacina sabe que para desenvolver uma vacina leva 1 ano, 2 anos. Ainda temos órgãos no Brasil e no mundo, não estou falando só de Brasil, que vão ter uma burocracia enorme para poder aprovar uma vacina. Mas só que nós não estamos. Nós temos que entender que nós não estamos lidando com especificamente uma doença bacteriológica. Antibiótico é só para bactéria. Antibiótico é só para micro-organismo unicelular, micro-organismo que tem uma estrutura celular, aí eu consigo eliminar com antibiótico. Mas vírus não tem, não é um micro-organismo, né? Ele chega a não ter, o vírus não é nem uma célula, ele precisa de uma célula, ele precisa invadir uma célula para ele poder se duplicar, usando o sistema de duplicação da célula.
Então nós não estamos falando de um ser vivo, de nada da biologia. Nós estamos falando de um elemento radioativo, um elemento que contamina com radiação. E para isso eu tenho que sair um pouco do campo da medicina e ir para o campo da energia nuclear, ir para o campo da física atômica, ir para o campo da física quântica e ir para o campo da física do plasma, que é energia pura, que é aonde o vírus trabalha. Eu tenho que tratar um gato como um gato e um cachorro como um cachorro. Eu tenho que tratar uma bactéria como uma bactéria e um vírus como um vírus. São coisas diferentes. Mas no campo da virologia, você, na bioquímica, na química, você vai atingir um limite do que você pode fazer com as ferramentas daquela ciência. Vai chegar num ponto que o vírus faz coisas que as suas ferramentas não resolvem, porque se resolvesse já tinha vacina, estava todo mundo curado, não tinha morrido ninguém. A grande verdade é essa: se resolvesse, não estaríamos aqui, não estaríamos apavorados, não estaríamos com medo do nossa avó, nosso avô, nossa tia morrer, porque tem mais de 60 anos, e porque uma gripe dessa, né, na Itália, por exemplo, dizimou. Você sabe o que está acontecendo na Itália, sabe o que aconteceu na China, então é difícil. Então você tem que chegar num ponto e explicar para a sociedade que a gente não pode ficar esperando hoje que caia a ficha dos intelectuais, dos especialistas dessas áreas, dos órgãos regulatórios, do governo. A gente tem locais que você tem governo militar, tem local que você tem governo ditatorial, tem lugar que você tem governo liberal, mas cada um pensa de um jeito e eles estão preocupados, infelizmente, com outros assuntos que não tem a ver. Só que nós fomos pegos de surpresa, de calças curtas, para poder chegar nesse problema que está aqui hoje. Então tem que ter uma visão de lucidez, tem que ter uma visão diferenciada, tem que pensar fora da caixinha. A gente fala, vamos pensar fora da caixinha, porque nós não estamos numa situação normal. Nós estamos vivendo, praticamente não, na realidade, uma situação de guerra. É uma guerra, não vou entrar no mérito aqui, mas é uma guerra do ser humano contra o vírus. Se foi do ser humano contra o ser humano, de um país contra o outro, não me interessa aqui. Me interessa que é uma guerra agora do ser humano, da humanidade, contra esse vírus. E aí cada um tem que tomar sua consciência e tentar buscar conhecimento sobre como vencer, porque não fique esperando que vai comprar na prateleira ali um remédio que vai resolver, porque não vai resolver. Isso não é minha opinião, não, é a constatação. Porque se fosse resolver, já tinha curado todo mundo. Mas por que eu estou te falando isso? Porque a Fundação Cash, que já trabalha com esse assunto, né? O fundador da Fundação Cash já trabalha com esse assunto de energias da matéria ou da não matéria, né? Daquilo que é energia pura, há mais de 40 anos. Tá? O Sr. Cash, há mais de 40 anos, vem estudando esses assuntos. E ele tem sido a tecnologia dele, a tecnologia que ele criou, que ele inventou e que abriu para o conhecimento público. Qualquer pessoa hoje pode ir na internet, pode acessar a Fundação Cash, pode conhecer o trabalho da Fundação Cash, pode fazer testes com aquilo que ele criou. Qualquer pessoa, qualquer instituição, qualquer governo hoje pode. Ele cedeu isso ao mundo. Não é patente. Vamos dizer, ele tem a patente das descobertas, mas ele abriu a tecnologia, abriu o conhecimento para que qualquer pessoa possa desenvolver outras coisas baseado no que ele descobriu. Então, com isso, ele conseguiu desenvolver muito, evoluir muito essa tecnologia. Mas, como os conhecimentos que ele adquiriu e que ele colocou à disposição do mundo não são do interesse de algumas, vamos dizer assim, alguns grupos, né, de seres humanos, de alguns grupos econômicos, né? Eu vou te falar por quê? Porque essa tecnologia
hoje, para quem estuda, se você começar a estudar, você vai ver, essa tecnologia permite retirar dores em questão de segundos, ela permite cicatrizar ferimentos, fraturas, ferimentos externos, ferimentos internos, em questão de 3 vezes mais rápido. Então você consegue recuperar um organismo, um órgão, uma parte do corpo, tanto dos seres humanos quanto de animais ou até vegetais, 3 vezes mais rápido. Então significa que se você se machucou aqui agora, ia esperar às vezes 2 semanas para poder ali, aquele ferimento sumir. Em 1/3 desse tempo aquilo se recupera, pura e simplesmente você trabalhando com os campos magnéticos e gravitacionais das suas próprias células, né, acelerando esse processo para elas. Você consegue hoje criar energia livre, você consegue captar, na verdade, energia livre, que era um sonho, né, da humanidade. Eu gostaria de ter energia elétrica de graça. Com essa tecnologia hoje é possível. Não vem ao caso aqui desse vídeo, mas só para você saber. E é possível também economizar combustível. Essa tecnologia permite você praticamente diminuir muito o consumo de gasolina, de diesel, né, de combustíveis fósseis, né, que a gente chama, podendo chegar a um ponto em que os combustíveis vão ser inúteis. A gente não vai precisar de queimar petróleo para poder, como é que eu vou dizer, para poder se locomover, para poder mover os motores, né? Nós não teremos motores mais movidos a combustível fóssil, a petróleo. Na área, por exemplo, da agricultura, a tecnologia do plasma permite que a gente veja o crescimento de um vegetal acelerado 3 vezes. Quer dizer, vou dar um exemplo para você. Você planta milho hoje, você vai esperar uns 3 meses para colher milho. Com a aplicação dos campos plasmáticos sobre aquele pé de milho ou sobre uma plantação de milho, você acelera isso por 3. Significa que em 1 mês você pode ter uma colheita, e isso pode dispensar a necessidade de adubos, porque você vai entender depois que uma planta não necessariamente necessita de adubo, ela precisa de campos magnéticos para formar o que ela precisa criar, campos plasmáticos, na verdade. E os frutos que vão ser gerados ali, eles chegam a ser até 3 vezes maiores, né? Eu vou dar um pausezinho aqui no nosso vídeo, porque o nosso objetivo é falar sobre como você vai criar um material, né, na sua casa, um material simples, muito simples de fazer, que vai transformar a sua água num descontaminante radioativo. Então, a gente vai dar um pause, eu vou voltar lá do laboratório explicando passo a passo como é que a gente vai fazer isso. A gente vai criar o copo da vida, né, que o Dr. Cash batizou de copo da vida, né, um copo, uma vida. Cada copo desse pode salvar 1 ou até mais vidas nessa crise do coronavírus. E é isso que eu quero que vocês aprendam. Vamos para lá?